E aí, guerreiros? Tranquilo? Meu nome é Rafael, sou instrutor de Taekwondo tradicional da equipe RTKD e hoje o vídeo vai ser sobre uma pergunta básica. Por que praticar o Taekwondo tradicional? Vamos lá? Bom, para abordar as vantagens que eu observo na prática do Taekwondo tradicional, principalmente para você que está buscando uma arte marcial, quer conhecer uma arte marcial e ainda não conhece essa modalidade tradicional do Taekwondo, eu vou abordar algumas vantagens gerais de você praticar uma arte marcial e algumas vantagens específicas que eu entendo que o Taekwondo tradicional traz para você. Vou começar pelo tópico mais simples, mais óbvio, que é a parte física. Quando um aluno se matricula numa academia de Taekwondo tradicional, ele busca, na maioria das vezes, aprender a chutar, aprender a lutar. Porém, a arte marcial, ela traz muitos mais benefícios do que apenas você aprender a lutar, você aprender a ser um artista marcial. Na parte física, vamos falar da nossa saúde. O básico é, se você é uma pessoa inteligente, toda pessoa inteligente sabe que a mente precisa de uma máquina para funcionar. Então, da maneira mais óbvia possível, só de você estar executando um treino de arte marcial, você já vai estar melhorando a sua saúde. Parte física, parte de respiração, parte motora, tudo isso já vem como osmose na prática de qualquer exercício físico, principalmente um exercício tão puxado quanto a arte marcial. Outra parte que você dentro da sua saúde vai perceber é o aumento da sua velocidade. Como nós empregamos muita velocidade na prática dos nossos golpes, dos nossos movimentos, com a prática, você que é iniciante vai perceber que, de modo geral, seus movimentos vão ficar mais ágeis, sua resposta, seus reflexos vão ficar mais apurados. Outro ponto importantíssimo que você vai perceber na parte física é a sua flexibilidade. Ao praticar o Taekwondo, por nós fazermos muito alongamento, para podermos ter golpes mais elásticos, mais plásticos, você vai perceber que o alongamento antes do treino vai fazer com que você se torne uma pessoa mais flexível. Só isso, por si só, já vai fazer com que você tenha menos lesão, com que você possa praticar o seu exercício e ter uma performance melhor, porque suas articulações vão estar preparadas pelo alongamento para receber o impacto, a torção e o desgaste. Outro ponto fundamental que você vai perceber é o aumento da sua força. Como nós precisamos do músculo, da musculatura, para fazer qualquer exercício, é por onde começa o exercício, é pela sua capacidade muscular, nós temos também um trabalho paralelo de fortalecimento, para que você consiga acompanhar o treino. Então você vai fazer flexão, você vai fazer agachamento, você vai fazer uma série de repetições de exercícios para buscar fortalecer os seus membros, o seu corpo, o seu abdômen. Então, o fortalecimento também vai ser uma vantagem que você vai ter no lado físico da prática da arte marcial do Taekwondo. Ainda dentro do tópico saúde, uma das coisas que você vai perceber é a melhora da sua imunidade. Pelo simples fato de você constantemente estar colocando o seu organismo para treinar, se você tiver um ritmo de treino, você vai perceber que o seu corpo como um todo vai começar a responder melhor. A sua saúde como um todo. E a sua capacidade de responder às agressões que o seu corpo sofre. Um resfriado para uma pessoa sedentária tem um efeito muito maior do que um resfriado para uma pessoa que está acostumada a colocar o seu corpo em dia, a fazer exercício físico. Isso não é novidade para ninguém. Então a imunidade também é melhorada pela prática de qualquer exercício. Taekwondo tradicional sendo um deles. Outra coisa que você vai perceber é que a sua resistência como um todo também vai aumentar. Nos esportes convencionais, nós dizemos que a lesão ela é um acidente. Você busca evitar a lesão. É óbvio que na arte marcial, você também busca evitar a lesão. Contudo, quando você está lutando,
um soco, um chute que te acerte, pressupõe um mínimo de lesão. Então, você já se adequa à possibilidade de você, dentro de um treino normal, poder ter uma lesão calculada, dentro de um risco calculado. Esse fator a mais já traz para você uma capacidade de resistência maior, porque a continuidade é aquela história, você levou um soco pela primeira vez no rosto. Hoje, você vai ter uma reação. Se você levar 1000 socos ao longo de um ano treinando, o último, a sua reação vai ser bem mais adequada. A sua resistência vai aumentar. O seu corpo, ele vai se adaptar aos níveis de dor que o treino traz. Você pode reparar que qualquer atleta que constantemente esteja treinando, ele sempre vai ter alguma dor. Isso é impossível escapar. Você vai ter uma lesão no joelho, você vai ter... E existem níveis de lesão. É lógico que eu não estou falando de uma lesão incapacitante. Tudo isso tem que ser tratado por um profissional, por um médico. Você tem que buscar uma ajuda médica quando você tem uma lesão incapacitante. Agora, dor de treino, luxação porque apanhou, tudo isso vai fazer parte da sua rotina dentro da arte marcial. É lógico que você vai fazer isso de forma gradativa, você vai ter um aumento dessa resistência gradativo, mas o objetivo é esse, é fazer com que quando você, lá na frente, receba um chute no rosto, você tenha a capacidade de absorver e continuar na luta, continuar funcional. Então, essa é a parte da resistência. E por último, dentro do tópico físico, na minha opinião, um dos mais relevantes é que todos nós que tivermos sorte, vamos envelhecer, vamos ficar mais velhos. E quando a gente fala da terceira idade, você vai precisar ter a sua capacidade motora para você ser independente. Na minha opinião, fazer exercício na sua juventude é a melhor aposentadoria que você pode conquistar. Por quê? Porque é a única máquina que você tem. É a única máquina que é insubstituível, é o seu corpo. Então, se você condiciona ele ao longo da sua juventude, ele vai estar preparado para te dar uma resposta melhor quando você mais precisar, que é na velhice, onde a sua capacidade vai cair naturalmente. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem dentro da família ou entre os amigos pessoas idosas de idades similares, porém uma totalmente caída, totalmente fora de condicionamento físico, e outra que talvez por ter tido um condicionamento físico na juventude, consegue ter uma liberdade maior de movimento, consegue fazer aquilo que é mais importante para a pessoa idosa, que é sentar, levantar, agachar. São esses movimentos que, se você não fizer ao longo da sua vida jovem, vai ter que ou começar a se condicionar na terceira idade, que é mais difícil, ou você pode ter uma bagagem que você vai utilizar. Então, fechando o tópico físico, a melhor aposentadoria que você pode ter na sua vida é fazer exercício na sua juventude, para ter um corpo que te dê uma mobilidade satisfatória. Bom, nós vamos partir agora para um outro tópico, que eu vejo como central nas vantagens que a prática da arte marcial nos traz, que é a mente. É o tópico da mente. Dentro do tópico da mente, subdividindo, a primeira categoria que eu chamo é a dos desafios. Os desafios no Taekwondo, eles são constantes. E não há como você escapar. Então, de todos aqueles desafios que o nosso cotidiano nos apresenta, existem aqueles que nós enfrentamos, existem aqueles que nós postergamos e existem aqueles que nós evadimos. Dentro do Taekwondo, quando você entra aqui e você vai fazer um treino, naquele período, você tem que enfrentar os desafios que vão ser colocados à sua frente. E geralmente são desafios que te cobram mais fisicamente e mentalmente do que os desafios do cotidiano, que a gente está acostumado. Um exemplo básico. Você pode evitar um encontro indesejável numa reunião de família, você pode evitar uma confrontação com o seu chefe quando você tem algum problema no trabalho. Porém, uma vez dentro do dojan e o seu instrutor te chama para executar ou uma técnica ou uma luta, você não tem como dizer, você pode até fazer isso, mas
Você é compelido pelo cenário no qual você está inserido a responder aquele desafio, a se forçar a sair do conforto e responder aquele desafio. Isso, na minha opinião, da parte do desafio mental, é uma das coisas mais edificantes. Outro tópico que eu gosto de abordar é o medo, relativo à nossa mente. Desafios não necessariamente nos causam medo. Porém, existem coisas que nos causam medo. E o medo nada mais é do que uma resposta natural. Se não houvesse o medo, nossos antepassados não teriam se protegido de animais que poderiam devorá-los e a humanidade nem teria evoluído. Então, é uma resposta humana natural. Porém, existe o medo incapacitante e existe o medo que te permite responder, a cautela. Uma vez que o medo te paralisa, ele não serve mais como ferramenta. Então, a única forma de você transcender a resposta paralisante, que é natural de quando o ser humano tem medo, é você se treinar para, em um momento de temor, você responder da forma adequada. Você não ter uma resposta emocional, você ter uma resposta funcional diante daquele obstáculo, diante daquele desafio que aciona o seu medo. Todos nós temos medo. Todo mundo, quando entra num dojan, tem aquele frio na barriga. Todo mundo que vai competir num campeonato tem aquele medo de ser nocauteado, de perder um dente, de se lesionar, O medo, ele sempre vai estar presente. Nós aqui nos desafiamos a nos condicionar a responder da maneira que nós queremos diante do medo. Então, eu acho que esse é uma grande vantagem que a arte marcial, todas elas, nos trazem quando praticamos. Para finalizar a questão mental, o último tópico é a evolução simultânea. Por quê? Porque quando você executa um exercício, você não está treinando apenas o seu corpo, você não está treinando apenas os seus músculos. A sua mente é que comanda todo esse espetáculo. Então, ela vem primeiro. Você primeiro treina a sua mente para depois você treinar o seu corpo. É ela que comanda isso. Ela é a locomotiva desse processo. Dito isso, quando você se coloca constantemente treinando a sua mente, o seu corpo, essa evolução simultânea acontece de maneira mais rápida. E, falando especificamente do Taekwondo tradicional, nós temos que treinar a nossa mente pela parte teórica. No Taekwondo tradicional, não existe apenas os desafios físicos. Existe também, se você, por exemplo, se matricula no Taekwondo, você vai fazer um exame de graduação, você não vai fazer apenas testes físicos. Você vai ter que ler uma apostila que contém a teoria do Taekwondo, escrita pelo general Choi Hoon-hee, criador do Taekwondo, e ali você tem N conteúdos, explicando as formas, que na WTF se chama Ponce, que são os movimentos coreografados de luta. Você vai ter que saber a história, você vai ter que saber as datas, você vai ter que saber os personagens, você vai ter que saber método, propósito de cada técnica. Tudo isso tem textualmente em uma apostila, que é um resumo da obra escrita do general Choi Hoon-hee, criador do Taekwondo, que nos guia no nosso aprendizado. Cada graduação tem o seu conteúdo teórico a aprender e a apresentar no exame. E se, digamos, um aluno vá bem na parte física, porém não corresponda na parte teórica, ele simplesmente não avança na graduação. Então, evolução simultânea de corpo e mente. Próximo tópico que eu quero abordar, que as artes marciais trabalham, é o respeito. O respeito, por si só, já é uma vantagem maior que a prática da arte marcial nos traz. Por quê? Diversos aspectos. Primeiro, quando você entra no mundo das artes marciais, que você começa a observar os perfis e começa a observar que tudo aquilo que você imaginava do perfil do lutador não é uma realidade, era um estereótipo. Por quê?
Muita gente fala, o lutador é aquele cara bronco, o lutador é aquele cara troglodita, o lutador é aquele cara que não trabalha a mente, trabalha apenas o corpo. Mas isso não é uma realidade. Existem sim lutadores que têm esse perfil, porém são os que querem. Aqueles que querem evoluir a mente, a arte marcial apresenta um caminho tão forte para a evolução mental quanto para a evolução física. Então, o respeito está dentro dessa evolução física. Quando você está no meio de pessoas que você vê que têm uma capacidade alta de luta, uma capacidade alta técnica, mas que aquelas pessoas, quando você cruza com elas na rua, você nem imaginava, não tem o perfil, não é um cara forte, não é um cara grande, não é um cara intimidador, mas eu canso de ver pessoas que não têm esse perfil e, no entanto, chegam na hora de fazer uma apresentação ou uma luta e sai da frente. Então, como as aparências enganam, você cai na real. E você passa a respeitar a possibilidade de qualquer ser humano ter escondido dentro de si um artista marcial. É um respeito que vem pela observação e pela quebra do estereótipo do perfil do lutador. Você percebe que qualquer pessoa, uma mulher de 50 quilos e 1,60 m, ela pode ser uma campeã mundial de taekwondo. Então, você começa a respeitar todas as pessoas de forma equivalente, porque você nunca sabe quem é o seu oponente, você nunca sabe quem está na sua frente. Com relação ao respeito, ele traz algumas vantagens óbvias. Primeiro, todo mundo gosta de uma pessoa respeitosa. Quando você entra na marcialidade das artes marciais e se torna uma pessoa com um perfil mais respeitoso, todas as pessoas ao seu redor vão te parabenizar por isso. Você não vai ter nenhuma desvantagem por ser uma pessoa mais respeitosa. Sempre lembrando, respeito não é abaixar a cabeça. Você pode ser altivo, você pode dizer não, você pode dizer o que você quiser, desde que você respeite o seu interlocutor, a pessoa que você está debatendo ou dialogando. Não necessariamente respeito quer dizer concordância, quer dizer cortesia. Bom, falando agora de um outro tópico, que é uma vantagem que a prática da arte marcial nos traz, que é a segurança. Esse é um dos tópicos, principalmente hoje em dia, dado o cenário que nós vivemos, principalmente no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. A segurança é um tópico que está no topo da lista. Seja a pessoa que nunca teve nenhum contato com arte marcial, seja a pessoa que é mestre de artes marciais, só de você estar na rua do Rio de Janeiro, certamente você já tem algum nível de preocupação com a sua segurança que você não teria num lugar com números normais. Lembrando que no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, morre mais gente do que na Síria, país em guerra. Então, como nós temos números de guerra, nós temos que ter uma atitude de segurança voltada para esse cenário. Muitas pessoas buscam negar esse fato, o que eu chamo de viver na negação. Mas números não mentem. Se você for hoje buscar os números de segurança, você vai perceber que teve um aumento de mais de 30% nos últimos 12 meses em latrocínios no estado do Rio de Janeiro. E aí? E a minha resposta? Se um tipo de violência grave aumentou 30%, a minha medida de segurança vai ficar equivalente a um ano atrás? Não, eu tenho que acompanhar. Então isso começa na sua forma de pensar a sua segurança. Uma coisa óbvia é, você só pode executar aquilo que você treina. Se você quer se sentir mais seguro através de uma arte marcial, a primeira coisa que você tem que treinar. Treinar as suas técnicas e lembrando, deixando bem específico. Não estamos falando de reagir a assalto, não estamos falando de se colocar em risco. Estamos falando de pensamento voltado para atitudes seguras. Isso exige uma técnica, existe um procedimento, exige um planejamento. Não é aleatório. Então, ninguém está falando de reagir a assalto. Estamos falando de você buscar práticas mais seguras para o seu proceder no cotidiano. E quando você começa a pensar de forma mais segura, de forma mais estratégica, uma das primeiras coisas que vai acontecer é que o seu diagnóstico, a sua capacidade de diagnóstico das situações vai ficar melhor. Exemplo,
Existem pessoas, vejo isso corriqueiramente aqui no Rio de Janeiro, mas você vê muito mulher porque carrega a bolsa, abrindo a bolsa, mexendo, olhando dentro da bolsa, pegando o celular. Você tem o direito de fazer isso? É lógico que você tem o direito de fazer isso. Agora, é recomendável fazer isso no Rio de Janeiro? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, às vezes a pessoa está até distraída, mas porque ela não consegue, por falta de treino, ter uma capacidade de diagnosticar o cenário onde ela está inserida. Se eu estou no meio da rua, se eu sei que é um local de acesso perigoso, eu não vou ficar de forma distraída, eu não vou ficar tirando foto dos Arcos da Lapa com uma máquina de 11 mil reais de noite. Tudo isso são procedimentos que você, volto a dizer, tem todo o direito de fazer. Agora, é para isso que existe tanta delegacia no Rio de Janeiro, principalmente do turista. Por quê? Porque se você está relaxado, quem está te caçando está trabalhando, está farejando. Então, te pega. É como o tigre correndo atrás de uma presa que está por aí vagando. Ele vai ter uma facilidade maior de alcançar o objetivo dele, que é a presa. E por último, como o seu raciocínio ele se torna mais frio, você, numa situação de crise, você consegue ter estratégias mais seguras. Desde uma situação de um acidente até uma situação de um tiroteio, que infelizmente é corriqueiro aqui, quando a situação estoura, a crise se deflagra, você não vai entrar em pânico. Você vai ter mais segurança pelo fato de você não entrar em pânico, conseguir raciocinar, diagnosticar o cenário e propor uma ação que te leve para um caminho mais seguro. Somente raciocinando de forma segura, você vai evitar que a crise traga o prejuízo até você. A crise, ela não necessariamente tem que te causar um prejuízo, se você tiver a capacidade de responder. Próximo tópico que eu quero abordar, das vantagens que a arte marcial nos traz, é, agora falando especificamente do Taekwondo tradicional, são os princípios. No Taekwondo tradicional, nós temos os 5 princípios: cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. A princípio, quando a pessoa entra para praticar o Taekwondo tradicional, são apenas palavras, são apenas conceitos vagos na apostila. Porém, conforme você avança na prática da arte marcial, do Taekwondo tradicional, você vai perceber que essas palavras, esses 5 princípios, eles são a alma da prática do Taekwondo. Por quê? Porque é o norte. São aqueles 5 baluartes, são aqueles 5 pilares eleitos pelo general para nos guiar. Se você esquecer toda a teoria do Taekwondo, na minha opinião, que pelo menos fiquem os princípios. Porque os princípios, cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável, eles permeiam não só a sua prática da arte marcial, eles permeiam a sua vida. Cortesia. Você ser uma pessoa cortês, respeitosa, não vai te ajudar apenas dentro do dojan, vai te ajudar na sua vida inteira. Você ter integridade. As suas palavras e as suas ações casarem, serem uma só. Isso é benéfico para qualquer aspecto da sua vida, não apenas quando você está falando com um colega de treino ou com o seu instrutor. Se você estiver no seu trabalho, você não tem que ser íntegro. Uma pessoa íntegra não é admirada? Então, são nortes que a filosofia marcial do Taekwondo tradicional nos trazem, que permeiam a nossa vida inteira. O ideal é você apreender esse conhecimento dentro do seu local de treino e você permear todos os aspectos da sua vida com a prática desses 5 princípios. É lógico que a teoria é muito extensa. São volumes e volumes escritos de teoria densa. Porém, volto a dizer, se for para esquecer tudo, que fique os princípios do Taekwondo. Um dos motivos de eu focar tanto nos princípios é que, na minha opinião, eles resgatam também, eles fazem um serviço social com quem pratica a arte marcial, que é resgatar valores que hoje
estão quase em desuso. Infelizmente, da maneira que a nossa sociedade, para o bem ou para o mal, tem evoluído, conceitos que antes eram muito valorizados e que nas artes marciais são fundamentais, hoje, infelizmente, você os vê diluídos. Você os vê muito, quando são praticados de forma muito esporádica. De forma geral na nossa sociedade. Eu mesmo, falando do meu caso, eu fui fortalecer esses valores a partir da prática do Taekwondo. Agora, quando você é forçado a caminhar naquele trilho dos 5 princípios, naturalmente você está treinando. E quem treina, executa melhor. Qualquer coisa. Psicológica ou física. E, por último, falando dos princípios, um outro aspecto que eu respeito muito é que eles não estão na ordem que estão aleatoriamente. Repetindo, cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Por que estão nessa ordem? Porque num primeiro encontro, num primeiro confronto com qualquer situação, comece sendo cortês, comece sendo respeitoso, comece mostrando o melhor de você. Quando o primeiro princípio não funciona, depois da cortesia vem a integridade. Passou a hora de ser cortês e a hora de ser íntegro. Você vai dizer, olha, situação, minha perspectiva é essa, minha postura é essa, estou sendo íntegro e é assim que eu vou proceder. Você é honesto com você e com a situação. Seja um interlocutor, seja um desafio. Vencido os 2 primeiros princípios, eles não funcionando, cortesia e integridade, vem a perseverança. É a sua obrigação, como indivíduo, perseverar, por mais difícil que aquele desafio esteja sendo, que aquele interlocutor esteja sendo. Esse é o objetivo, é a sua obrigação perseverar na sua tentativa de resolver usando a cortesia, usando a integridade. Vencidos os 3 primeiros princípios, cortesia, integridade e perseverança, temos autocontrole. O autocontrole é aquela última barreira. Quando a diplomacia dos 3 primeiros princípios se esgota, você tem que ter uma barreira que te impeça de explodir. É o autocontrole. É quando a situação te pressiona, o seu interlocutor te pressiona, e você ainda assim se mantém altivo na sua capacidade de enfrentar aquela situação. E quando os 4 princípios não funcionam, cortesia, integridade, perseverança e autocontrole, o que resta é o espírito indomável. Espírito indomável é a sua capacidade de enfrentar qualquer injustiça, independente de quantos sejam os seus oponentes e da força dos seus oponentes. É a última linha de resistência. É quando tudo falhou, você parte para o espírito indomável. Então, na minha opinião, existe uma estrutura muito bem definida de escalada da força, que vai da cortesia, que é o menor grau, até o espírito indomável, que é o maior grau de uso da força. Então, até nisso, até nessa gradação, nessa progressão da força, eu considero a estrutura dos princípios do Taekwondo tradicional inteligente. Próximo tópico que eu quero abordar, das vantagens que a prática da arte marcial traz, é a autoconfiança. Uma série de técnicas, uma série de práticas do Taekwondo tradicional especificamente, são voltados para aumentar a autoconfiança do praticante. Por quê? Porque a autoconfiança é necessária, lembrando que todo o processo começa na mente, é necessário para que você possa executar uma técnica dando o melhor de você. Se você tem algum receio, se você tem algum medo, você vai se travar e você não vai executar a técnica da maneira satisfatória e não vai ter o resultado que você espera. Seja um chute, seja um quebramento de madeira, se você não tiver dentro da sua mente a confiança de que a sua técnica é suficiente para transpor aquele objetivo, você vai se frear.
e aí você não vai executar da maneira certa. Então uma coisa puxa a outra num círculo vicioso. Para isso nós temos a ferramenta de aumentar a autoconfiança do praticante através do quebramento de madeira, através do próprio fortalecimento do espírito dele, através do diálogo, para que ele não ache mais do que ele pode, mas que ele entenda o que ele pode. Geralmente, é muito comum o praticante poder isso e imaginar que pode menos, por medo, por receio, por falta de treino. Porém, a nossa obrigação é, lembrando do diagnóstico realista, mostrar para ele o que ele efetivamente pode e principalmente aquilo que ele não sabe que pode e pode. Nós temos que conduzir para que isso aconteça. E a melhor forma de você trabalhar a sua autoconfiança é você constantemente estar sendo colocado à prova. A arte marcial, como um todo, ela constantemente está tirando você do seu local de conforto e te jogando num desafio. E essa capacidade de transpor desafio após desafio consolida dentro do praticante o entendimento de que ele pode ir além, de que ele pode confiar na técnica dele. Então isso faz com que o aprendizado futuro seja até mais simples. Tem uma passagem de um filme que eu acho que resume a questão da autoconfiança e de você ser testado o tempo todo, que é bem realista. Jesus cost you strength. Victory has defeated you. O sedentarismo, ele derrete a nossa máquina. Então, você constantemente colocado à prova, você vai estar constantemente preparado. Esse é o básico do treinar. Passando para o próximo tópico, eu quero falar agora das conquistas individuais que o praticante obtém dentro da arte marcial. Existem inúmeros. Eu poderia ter feito uma lista muito maior, mas eu vou procurar resumir. A primeira é que você se depara ao longo do tempo da prática da arte marcial com uma versão completamente nova de você. Seu corpo muda, sua mente muda, suas posturas mudam, suas atitudes mudam. Você vai perceber que uma pessoa que entra hoje na prática da arte marcial, se ela persevera e ela continua treinando, automaticamente aquele treino, aquela prática, vão conduzir ela para uma versão melhor dela. Todas as pessoas, tenho certeza disso, vão observar, e você também vai observar, que seja de forma objetiva ou subjetiva, a avaliação da sua presença, da sua pessoa, vai melhorar, com certeza. Nós temos também as graduações. O praticante, quando ele se gradua, quando ele faz um exame de faixa, e que, pelo menos aqui na ITF, nós somos bastante rigorosos com os nossos exames de faixa, é uma conquista pessoal. Você pega a sua faixa nova. Eu lembro que todas as vezes que eu passei de faixa, independente se eu peguei uma ponta ou se eu peguei uma faixa inteira, fazendo aqui um parênteses, ponta é o estágio intermediário entre uma faixa. Entre a faixa azul e a faixa vermelha, tem a faixa azul, ponta vermelha. E você se gradua de faixa para ponta, para faixa para ponta. Então, quando você pega a sua faixa nova, você ali está recebendo uma série de novas responsabilidades, uma série de novos desafios, uma série de novas elogios, porque é uma festa que nós fazemos quando existe uma graduação. A conquista de um é a conquista de todos. Então, o exame de faixa de graduação é um dos momentos mais felizes da equipe, onde meses de preparação culminam em resultados que mostram de uma forma bem gráfica, através da troca da faixa e do exame de faixa, a sua evolução. Mais um degrau que você conseguiu alcançar. E são
Cada exame é diferente, cada exame exige de você algo que você não esperava e você sai mais fortalecido de cada teste desse que você vai passando. Outro tópico da questão das conquistas individuais são as competições. Nós participamos de competição de luta e de forma, regionais, nacionais, internacionais. Todo ano nós temos o nosso calendário de eventos pela ITF Brasil, a organização da qual a minha equipe, a RTKD, faz parte. E são um dos momentos mais felizes da equipe, juntamente com os exames de graduação. Nós viajamos juntos, cada ano pode ser em um local. Esse ano, por exemplo, o nosso nacional vai ser no Ceará. Então são viagens que unem bastante a equipe, que você consegue fazer não só a sua arte marcial, mas experimentar outras situações, visitar outros dojans, ver outros praticantes se unindo para competir uns contra os outros. Então é bastante enriquecedor, eu já competi bastante, hoje eu sou juiz de competição, então eu sugiro para que todo praticante, para que ele participe de competições pelo menos uma vez, para poder identificar que é uma adrenalina completamente diferente e, independente do resultado, você nunca perde numa competição. Das duas, uma. Ou você vai trazer uma medalha, ou você vai trazer mais experiência. E pode parecer um clichê quando a gente fala que perder traz experiência, mas eu acredito que seja clichê nas outras modalidades esportivas. Porque dentro da arte marcial, eu pelo menos sempre encarei assim, eu já competi para ganhar, eu já competi para perder. E quando eu perdi, eu aprendi muito mais, obviamente, do que quando eu ganhei. Quando eu ganhei, eu fiquei feliz. Peguei a minha medalha, ok. Agora, quando eu perdi, eu fui estudar, eu fui analisar onde eu errei, eu fui ver o que eu poderia fazer melhor da próxima vez e funcionou. Tanto que eu ganhei no campeonato nacional posterior. Então, é um aprendizado que somente aquela experiência de você perder uma competição, perder uma luta, pode te trazer, que te enriquece e te impulsiona para que você possa vir a ser vitorioso num próximo momento. E, além dessa parte específica, esportiva, né, porque competição é esporte, falando do aprendizado que traz para você como indivíduo, é uma conquista insuperável. Você se torna uma pessoa mais humilde e você se torna uma pessoa mais capaz de avaliar o que você pode e o que você não pode. Quais são os seus limites. Quando você volta de uma competição, você volta com uma carga de experiência infinitamente diferente que as outras possibilidades da arte marcial podem te trazer. Então, sugiro fortemente que todos participem pelo menos uma vez. Outra conquista individual que nós podemos identificar é a questão em que tudo fica mais fácil. Todos os desafios ficam mais fáceis na sua vida pessoal. A partir do momento que você está praticando algo que toda semana, periodicamente, vai te colocar num grau de adrenalina, num grau de risco, você se torna uma pessoa que encara com mais facilidade as outras questões. Porque eu, pelo menos, sempre pensei assim, principalmente quando eu era colorido. Eu ia para o treino, sabia que ia ter um treino duro, sabia que ia ser um treino de luta com faixa preta, com gente de categoria mais pesada, mas eu ia. Todo mundo ia. E quando a gente chegava lá e enfrentava essa situação, no dia seguinte, na semana seguinte, quando aparecia qualquer problema, que ameaça esse problema pode ser para mim? Você começa a relativizar melhor os desafios e os problemas que aparecem no seu cotidiano. Uma pessoa se aborrecer com você, uma pequena besteira que aconteceu, uma pequena coisa que você não quis, já fica mais que você não conseguiu, fica mais em perspectiva. Porque você lembra, se eu daqui a 2 dias vou estar lá novamente colocando o meu rosto, o meu queixo, para pessoas fortes e graduadas tentarem acertar ele, o que pode me preocupar que não seja necessariamente mais grave do que isso, que eu vou ficar esquentando a minha cabeça? Então tudo fica mais fácil. Outro fator é que você passa a entender, a compreender e a identificar os seus limites. Julgo ser uma grande conquista individual, por quê? Porque uma vez que você identifica o seu limite, porque você treina, você o alcança
e você identifica, a partir dali você já tem um parâmetro. Você já sabe aonde você pode ir e aonde você não pode ir, com a sua técnica, com a sua capacidade de treino, e você pode transportar isso para outras situações da sua vida também. A partir do momento que você se torna mais capaz de identificar as suas limitações em qualquer área, de forma realista, nem mais, nem menos, você tem um cenário mais baseado em realidades para traçar as suas estratégias. Então, certamente, o resultado da sua estratégia vai ser melhor, porque ele vai ser baseado na realidade. Bom, agora eu vou falar das conquistas coletivas que a prática da arte marcial nos traz. Acredito que a primeira é você aprender a ficar feliz com a felicidade do seu companheiro de armas. Na nossa equipe, dentro do Taekwondo tradicional, a vitória de um é a vitória de todos. E a derrota de um é a derrota de todos. Somos uma equipe, somos uma unidade. Então, você aprende esse espírito de coletividade. Não que você não aprenda isso em outro lugar, fora das artes marciais, mas foi dentro das artes marciais que eu vi de forma mais contundente esse espírito de coletivismo aflorar, pelo menos nas minhas interações. Por quê? Porque, voltando para a realidade do mundo, é o lugar onde você não tem como ter subterfúgios. Ali não existem máscaras. Quando você está praticando uma arte marcial e alguém coloca alguém na sua frente e 1 minuto de luta, ou você tem que ensinar para uma pessoa que está começando, não existem subterfúgios. Ou você mostra quem você é, ou você mostra. Não existe como usar máscaras. Então eu acredito que isso seja uma grande vantagem coletiva, que apenas essa interação coletiva vai conseguir solidificar. Um aspecto que eu acho positivo é que o círculo social do Taekwondo, das artes marciais, eles são geralmente restritos, como qualquer área. Se você é um médico, se você é um chefe de cozinha, seja lá qual for a sua área de atuação, você tem aquele círculo de profissionais que você está constantemente encontrando. E dentro do Taekwondo, não foge dessa regra. Seminários, exames, competições, geralmente você vai encontrar as mesmas pessoas nos seus treinos, ano após ano. Depois de 10 anos, depois de 20 anos, vendo as mesmas pessoas, vendo o mesmo círculo, óbvio que com variações, mas o núcleo permanece, você percebe que você não tem a possibilidade de ser uma pessoa que vacila. Você não tem a possibilidade de ser uma pessoa que comete erros com os outros. Por quê? Porque o grupo se depura. Ao longo de um tempo, se você comete erros, se a sua postura não tem integridade, você não vai permanecer naquele grupo. Por quê? Porque as mesmas pessoas vão já saber como você é, para o lado positivo ou para o lado negativo, e consequências haverão. Então, é um meio social que se autodepura. Isso eu acho muito positivo. Num dojan que segue a palavra do general, aquilo que ele especificou, a receita de sucesso é garantida. Basta seguir a fórmula do bolo que ele nos deixou como legado. E uma vez obedecido os princípios e a palavra do general, você vai perceber que você vai ter uma nova família. Porque um dojan que segue esses princípios, ele é um ambiente positivo. Ele é um ambiente de crescimento intelectual e físico. E quando você participa de um ambiente que obriga você a evoluir física e mentalmente, você se une àquelas pessoas de uma forma que integra até você se tornar uma família, uma nova família, porém uma família escolhida. E uma família realmente forjada a sangue, suor e lágrimas. Porque esses três eu já vi acontecer muito, e todas as vezes que aconteceram, a família estava mais forte depois. Então, no sofrimento e na alegria, você tem uma nova família quando você persevera de forma íntegra em um dojan de arte marcial. Bom, obviamente, nem tudo são flores, nem tudo é positivo. É óbvio que existem também contras, como em tudo na vida, na prática de artes marciais. Eu vou abordar aqui, de forma
superficial os contras, porque, na minha ótica, na minha opinião, não são contras, são apenas desafios. Seja dor, desconforto, seja lá o que for, são desafios que, uma vez superando, você vai se tornar um praticante melhor. Então, até um problema quando aparece e você supera, é algo positivo no meu ponto de vista. Vou abordar alguns que eu particularmente lidei e vejo acontecer, são os mais comuns. Primeiro, existe muita rivalidade. Na arte marcial, você pode encontrar pessoas maravilhosas que vão te ajudar apenas a crescer, mas também existem aquelas pessoas que podem ver que você está executando uma técnica e ficam com inveja, podem ver que você está sendo dedicado e, por não terem a capacidade de dedicação que você apresenta, querem atrapalhar o seu crescimento ao invés de buscarem o próprio crescimento. Esse tipo de pessoa você vai ter em qualquer local. Todos nós temos o nosso lado negro, o nosso lado negativo. E quando os seres humanos estão juntos, isso vai florescer. Não é diferente do seu trabalho, do seu estudo ou do seu local de treino. Porém, quero ressaltar, é obrigação, de acordo com as palavras do general, que o líder do dojan, o instrutor, busque minimizar ou erradicar qualquer foco desses problemas que eu vou citar. Então, você tenha certeza que se você está passando por esses problemas, a culpa não é sua, tampouco da arte marcial. O problema está na forma como o líder do seu dojan está conduzindo. Porque um dojan bem conduzido não vai aparecer desses males. Eles vão aparecer como um incêndio e, quando você tem um bom bombeiro, você consegue erradicar o incêndio no início. Então eu falei da rivalidade e agora eu vou falar das lesões. Um outro problema de você praticar arte marcial, qualquer esporte, são as lesões. Contudo, as lesões, como eu disse, até certo grau faz parte. Eu sempre estou com alguma dor, no joelho, no pé, na mão, no rosto. Desde que não seja algo incapacitante e que você busque ajuda profissional quando necessário, você vai lidar com dor, você vai lidar com lesão. Mas, como eu disse, é um desafio. A dor e a lesão vai acontecer em qualquer ser humano. Eu não conheço ninguém que chegou na sua velhice sem ter uma lesão, sem ter uma dor, seja sedentário ou ativo. Agora, é melhor você enfrentar uma lesão quando a sua máquina, o seu corpo, tem capacidade para se recuperar melhor. Quando você é uma pessoa do sofá, quando você é uma pessoa sedentária, até a mínima lesão vai te gerar um custo maior para ser sanada. Esses problemas que eu mencionei são problemas mais cotidianos, do dojan. Porém, existem também alguns problemas que transcendem a sua prática marcial, o seu horário de treino. Por exemplo, quando você se gradua, você vai ter que começar a lidar com obrigações, você vai ter que começar a lidar com cobranças, você vai ter que começar a lidar com uma série de coisas, com a política, coisas que você, enquanto é colorida, não vai lidar. Agora, ninguém inicia, pelo menos acredito eu, uma arte marcial para não chegar ao final, que teoricamente seria a sua graduação como dan, como faixa preta, que na verdade é apenas um início, mas para o colorida aparenta ser o final da caminhada, é apenas o início. Porém, você, ao se tornar um graduado, a sua responsabilidade vai aumentar necessariamente. A necessidade que a sua arte marcial tem de confiar em você como um prospector, ela vai aumentar. Então, é natural que quanto mais você treine e mais você se gradue, mais você assuma a responsabilidade. Volto a dizer, existem aqueles que encaram isso como um problema. Eu vejo isso apenas como mais um desafio que eu superei. Ponto. E se você não está pronto para a responsabilidade, fazer uma arte marcial é uma grande responsabilidade. Você aprender a combater, você aprender a bater, você aprender a atacar e a defender, já exige de você, seja na faixa branca, seja na faixa amarela, uma necessidade de ser mais responsável.
Então, não começa lá na frente, você apenas vai gradativamente aumentando a sua capacidade de absorver responsabilidade e cobranças. Porém, volto a dizer, eu vejo isso como algo positivo. Nunca vi ninguém no taekwondo ou em outra arte marcial ser prejudicado por ser uma pessoa mais confiável, por ser uma pessoa que pode se delegar mais responsabilidade. Eu, pelo menos, só ganhei quando assumir mais responsabilidades dentro da minha arte marcial. Bom, eu abordei alguns dos problemas, dos desafios que podem ser considerados contras da prática da arte marcial, porém, eu quero fazer aqui uma analogia que mostra a minha forma de pensar. A evolução, ela cobra um preço. Nunca vi a evolução não ter um custo. Porém, ainda com alto custo da evolução, a dor que ela traz, o desgaste que ela pode trazer, seria irrisório acreditar que o Neandertal ainda estava melhor do que o Homo sapiens. O Homo sapiens evoluiu, assumiu mais responsabilidades, mais desafios e permaneceu vivo. Quem não se atualiza está fadado a perecer. Aquele que não evolui está fadado a sumir, a ser extinto. Então, eu acho que com toda a dificuldade e os desafios que a evolução nos traz, eu ainda vejo como único caminho. É ir para frente ou morrer no meio do caminho. Chegamos então ao último tópico. E eu quero fechar falando das vantagens que eu identifico serem específicas do taekwondo tradicional, ITF. Eu acredito que a primeira que eu identifiquei foi por o taekwondo ITF, falando do dojan, do treino. Quando eu busquei uma arte marcial, eu era um faixa branca, sem o prévio conhecimento do taekwondo. Então o que eu queria? Lutar. Eu queria aprender a lutar. Quando eu fui aprender a lutar, eu vi que tinha muito mais. Agora, falando especificamente da luta, uma das coisas que me deixou muito contente em ter escolhido o taekwondo tradicional é por ele ter o boxe. Eu sempre escutei que o taekwondo era apenas chute. Lá no canal tem um vídeo explicando a diferença básica entre as modalidades de taekwondo. E aqui eu escolhi a ITF, tem o boxe, jab, direto, cruzado, gancho, movimentação. E eu achei isso fantástico, porque é uma coisa que eu sempre quis aprender, boxe, e eu acho que uma luta em pé, ela vai ter soco. Então eu tenho que aprender a me defender e a atacar usando essa ferramenta, que são os punhos. Outro ponto que eu acho interessante na prática do taekwondo ITF especificamente, é que existe uma narrativa que guia o seu aprendizado. A palavra do general, o conhecimento, o legado que ele deixou teórico para nos guiar dentro da arte marcial, ele não só aborda aspectos técnicos, como chutar, como usar a melhor ferramenta no melhor ângulo, e etc. Mas ele também criou uma narrativa que conduz o aprendizado. Uma narrativa que passa por personagens, uma narrativa que passa por eventos históricos da Coreia, onde o taekwondo nasceu. Então, a partir do momento que você liga fatores técnicos a fatores lúdicos, por exemplo, quando você vai aprender forma, que são os movimentos pré-definidos, coreografados, que é uma simulação de luta. Cada forma, cada tool tem o seu respectivo nome e a sua respectiva história. Um exemplo, o primeiro tool, Chonji, significa criação do céu e criação da terra, segundo a filosofia coreana. Então, a partir do momento que você liga o tool, a execução técnica do tool, a essa história, que nesse caso é a criação da Coreia, você consegue criar na sua mente uma narrativa que consegue te trazer, pelo menos a mim ajudou bastante, mais facilidade em aprender. Porque eu consigo ligar o personagem, a história, ao evento técnico. Então isso me ajudou bastante. Falando dos tools, o primeiro, Chonji, criação do céu e da terra,
O segundo, Dangun, você vê que ele parte da criação do universo, como eles compreendiam. O segundo já fala da religião. Dangun é o lendário fundador da Coreia. Então, a lenda que eles acreditam ter fundado a Coreia recebeu o segundo Tou, que vem posterior à criação do universo. Então você vai em eventos históricos, lúdicos, obviamente, criando uma narrativa. Eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente dessa linha do tempo, dessa narrativa. Mas é importante você entender isso. Existe, não só na teoria, a parte técnica, como também uma história que te guia, que você pode se identificar. E personagens. Além dos personagens lúdicos, além dos personagens históricos, existem os personagens do Taekwondo em si. E o personagem que é o criador, o general Choi Hun-hee, na minha opinião, é a palavra definitiva dentro do Taekwondo. O que ele criou é imutável. Apenas seguimos, apenas perpetuamos o legado dele. Me permitiu ter maior identificação com o Taekwondo tradicional. O general Choi Hun-hee, eu vou fazer também um outro vídeo falando especificamente da história dele, porém, em resumo, foi um militar que criou a arte marcial que eu pratico, o Taekwondo tradicional. Apesar de você poder ter já escutado que o Taekwondo tem 2.000 anos, na nossa visão dentro da ITF, o Taekwondo foi criado pelo general Choi Hun-hee em 1955. Antes disso, estão as artes marciais que fundaram a base para a criação do Taekwondo. O Karatê é uma delas. Tanto que o general era Dan em Karatê. Ele usou este conhecimento e outros para concatenar uma nova modalidade, que é baseada, na minha opinião, outra vantagem do Taekwondo ITF, é que por ele ser uma arte marcial moderna, ele é baseado em conceitos da física moderna. A própria ondulação do Taekwondo, quando nós fazemos aqui, vou fazer um ataque e ondulo, eu faço essa ondulação, isso é um conceito físico para trazer mais energia ao meu ataque. Vamos fazer um vídeo específico sobre essa parte, mas em resumo aqui, a física aplicada à arte marcial para gerar maior resultado. Uma das coisas que me deixou muito feliz quando eu vi, dentro do Taekwondo ITF também, foi o exame. Como eu falei antes, o nosso exame de graduação, ele não é apenas físico, ele é teórico, ele também exige da sua mente. Então, quando eu me deparei com uma arte, eu já tinha feito, eu testei outras artes marciais antes de me apaixonar pelo Taekwondo. Então, quando eu me deparei com uma apostila que tinha um conteúdo teórico, que eu tinha que estudar, que isso ia ser cobrado de mim, uma série de perguntas, uma série de nomes, uma série de fatos, eu percebi que aquilo ali era diferenciado. Eu percebi que, imediatamente, aquele que entrasse no Taekwondo buscando apenas ser um porradeiro, apenas lutar, apenas chutar e socar, ele não ia muito longe. Por quê? Jamais uma pessoa que tem um perfil que não gosta de estudar, que não gosta de ler, ela não conseguiria chegar na faixa preta. Que dirá se manter depois da faixa preta? Então, é uma das características do Taekwondo tradicional que te obriga a evoluir a sua mente junto. E eu achei isso bastante louvável, porque não vou mencionar quais foram as artes marciais que eu tentei praticar antes, mas eu não vi isso. Posso até ter ido num local errado, mas um exame teórico tão aprofundado quanto que nós fazemos com cada aluno, desde a branca, o aluno na branca ele já tem que responder pela teoria, ele já tem que saber vocabulário, uma série de coisas. E se não souber, não passa. Então eu achei isso muito positivo, porque obriga a nivelar não só a técnica do corpo, mas também a mente dos praticantes. Um azul que treina comigo e um azul que treina na Inglaterra, ambos têm aquele conteúdo teórico que eles têm que saber.
Então você tem uma uniformidade no mundo inteiro, dentro da International Taekwondo Federation, que é a ITF, você tem uma uniformidade do conhecimento que vem do general, do legado dele, e todos têm que saber. Dependendo da sua graduação, você tem a sua matéria teórica que você tem que saber. Eu achei isso muito positivo. Lapidar a mente do praticante. Como eu falei, nossa organização ela está presente no mundo inteiro. Você pode pesquisar ITF no seu computador. E por ela ser uma organização global, ela necessita de uma hierarquia bem definida. Isso eu também achei muito positivo. Obviamente vem da marcialidade. Ela foi criada por um general dentro do exército. Então, o conceito de hierarquia tem que ser respeitado. Ele é muito forte. Você deve respeitar o seu instrutor e os seus superiores. Isso está no juramento do praticante do Taekwondo. E é algo que quem não o fizer não vai progredir, não vai fazer nenhuma aula. Porque entrou na faixa branca, num dojan de Taekwondo, você já vai ser compelido a responder ao comportamento no dojan, que vai ser transmitido a você pelo seu instrutor e pelos seus colegas de treino, e você vai ter que se enquadrar naquelas diretrizes que nós chamamos de comportamento no dojan. É por onde você entra na filosofia marcial. É como se portar no dojan. Tudo isso faz parte desse conhecimento teórico que eu mencionei. Uma coisa que o praticante iniciante não vai perceber, apenas quando você realmente for mais graduado, é a questão também do certificado. Uma coisa que se torna mais importante para você a posteriori. Mas, para nós que somos instrutores, a certificação internacional ela é uma grande vantagem. Nós, da ITF, nós temos, através da nossa hierarquia, nós temos uma ligação direta com o topo da hierarquia do Taekwondo, através do nosso mestre. E isso permite que nós tenhamos a nossa certificação de Dan válida em qualquer local do mundo. É uma certificação internacional, com um selo internacional, e que em qualquer parte do mundo que você, com esse certificado, for, você é o mesmo instrutor, você está apto a transmitir o Taekwondo. E eu achei essa organização que te permite, através de N dojans, em qualquer lugar, ser aquilo que você é, essa uniformidade é muito positiva. Porque as pessoas se mudam, eu mesmo tenho um aluno agora que acabou de sair do país, não importa. A sua certificação, ela é válida. Estou mostrando o certificado aí para você, o selo internacional, e ele é respaldado pela organização ITF, que é global. Então, essa uniformidade garante a unidade da ITF e garante o padrão técnico e teórico que tem que ser respeitado por todos os instrutores. Bom, e, na minha opinião, para finalizar, a maior vantagem é exatamente isso. Você se torna parte de algo maior. Você se torna parte de um exército. Você se torna parte de um grupo que está presente no mundo inteiro. E esse sentimento de você estar respaldado e respaldar uma organização que em qualquer lugar do planeta você vai encontrar um irmão de armas é muito positivo. Seja no campeonato internacional ou aqui quando pessoas do mundo inteiro vêm treinar, vêm competir conosco, você tem um amigo. Quando você encontra um praticante de ITF, imediatamente ali você tem um irmão. Essa é a teoria e tem que ser a prática. Nosso dojan respeita esse fundamento e todos vocês do mundo inteiro que quiserem treinar conosco, visitar a nossa academia, somos irmãos em armas. Então, sejam muito bem-vindos. Fazemos parte realmente de algo maior. E você que está procurando uma arte marcial, conheça a nossa filosofia de trabalho, porque a ITF ela oferece, como eu falei nesses últimos tópicos, ela oferece algumas vantagens que eu particularmente não consegui encontrar em outro local. E aqui eu consegui fazer não só trabalhar esses aspectos, como alcançar o melhor que eu poderia alcançar dentro do meu treino. Um instrutor ITF, ele é sempre obrigado a estar evoluindo. Não existe
uma situação de conforto. E assim é para o praticante. O momento que você tiver conforto é o momento que você parou de praticar uma arte marcial. Então, pessoal, para poder passar para vocês meu ponto de vista sobre prós e contras da prática da arte marcial, principalmente falando da modalidade que eu pratico, taekwondo tradicional ITF. Espero que tenha sido positivo para você, que você consiga evoluir na sua arte marcial, seja ela qual for. Não existe arte boa nem ruim, existe aquela que você se adapta. O importante é você praticar. Até o próximo vídeo. Até bom.